Então, tava falando da minha pausa. Eu dei uma pausa porque eu tô aqui, hoje é meu segundo dia de folga e eu vou falar umas coisinhas que eu tava pensando ontem, mas não teve como eu falar porque eu tive muita coisa pra fazer ontem. Ah, as coisas estão fluindo, estão fluindo. É isso mesmo. Mas aí eu tava pensando, acordei pensando que a gente sempre ouve, né? Como eu tava dizendo, a gente sempre ouve a dizer que a gente não deve procurar ser aquilo que a gente. Não deve procurar e buscar aquilo que a gente quer ser. A gente já deve ser para aquilo vir a nós. Isso é a mesma coisa da fé, né? A fé é a certeza das coisas que a gente não vê. A convicção daquilo que a gente não consegue enxergar com o olho nu, a olho nu. Isso é fé. Então, para a gente alcançar aquilo que a gente quer, a gente tem que ser aquilo que a gente quer primeiro. Depois aquilo vai manifestar com o tempo. Porque a fé, ela é superior. Ela é do eu superior. E a materialização, ela tá no nível do 3D, que é a densidade da Terra, né? Desse planeta. Então, a gente, para manifestar aqui, ela leva tempo. Aquilo que a gente quer leva tempo. E é só um reflexo. Por exemplo, essa terra é o espelho do que a gente imaginou ser dentro. Eu sou dentro uma coisa e aí o espelho que é a matéria, a cama, a cadeira, o criado, tudo isso é o reflexo do que já houve dentro de uma pessoa. Por exemplo, quem criou esse criado lindo, maravilhoso, cheio de detalhes, ele teve essa imaginação, essa visualização dentro dele. O eu superior imaginou, o eu superior quis fazer, e depois ele veio, construiu, gastou dias, né? Para deixar aqui mais de forma material, né? Mais denso. E por isso demora a fazer. Porque tudo aqui no planeta Terra é lento, é mais lento. E acontece tudo primeiro no nosso eu superior. E é assim, ó, imediatamente. Não demora. E aí eu parando para pensar nisso que eu tava dizendo, que eu estou dizendo, que a gente tem que ser o que a gente não é e não buscar, não querer ter, eu quero buscar ir atrás, correr atrás. Não, a vida não é um corre. A vida é zen, a vida é plena. Zen no sentido de você ser tranquilo, mas o zen que eu digo significa paz. Paz, paz interior, tranquilidade e certeza. Significa certeza. O zen que eu digo significa certeza. Não quer dizer que você tem que ser uma pessoa preguiçosa, lenta, lesma, devagar. Não. Tem que agir, ó. Se você viu uma porta abrindo, você tem que entrar imediatamente. Com paz, mas agindo, entrando. E se você viu a porta, ela começou a abrir, ajude-a e entre. É isso. É ter ação muito instantânea, rápida. Você tem que ter ação rapidamente para você entrar na porta que você viu abrindo, que é o que você deseja. Isso quer dizer que está materializando já o que já foi criado dentro do seu ser. E isso é um momento, quando a porta abre, é o momento de materializar. Então ontem eu vi muita coisa acontecendo. Eu acho que as portas estão abrindo. Eu acho não. É a forma de dizer, né? Eu sei que está abrindo. Então é um pensamento que a gente precisa agir em cada porta que abre, é agir sem titubear. Aí eu pensando também do que é o eu superior. Hoje eu estava imaginando que era uma fonte. Imagina uma fonte inesgotável. Eu sou a fonte inesgotável. E por que essa fonte inesgotável de riqueza, de saúde, de amor, de alegria, de paz, de beleza, de dinheiro, por que essa fonte inesgotável de tudo isso, de abundância, muitas das vezes não materializa? Ela deixa de ser fonte inesgotável? Ela deixa de jorrar? Ela secou a fonte? Não. Então, não quer dizer que quando a gente não tem conseguido materializar aquilo que a gente quer ser,
não é porque a gente não conseguiu ser, porque a gente já é. Não tem como não ser. A gente não tem como não ser. A fonte jamais seca. Ela é inesgotável. Então, se é inesgotável, não esgota. E se ela é inesgotável, por que a gente está na seca? Por que aqui no mundo 3D a gente está na seca? Por quê? Porque existe pedra no meio do caminho. A fonte inesgotável vai criando um rio. Ela faz um rio. Porque com água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Então, ela vai formando o rio de acordo com as rochas, com os matos, com o barro, com a areia. Então, ela vai formando aquele caminho mais fácil. O melhor caminho, o caminho mais rápido para chegar ao mar. O rio, né? A metáfora, o rio chega ao mar pelo caminho mais fácil. Pelo caminho de menor esforço. Então, por que essa água que é inesgotável não chega no mar? Por que ela não chega no mar? Se ela é inesgotável, ela está indo. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho para que ela não chegasse ao mar. O mar é a matéria, o mar é o que a gente vive aqui, o mar é o que a gente quer vivenciar aqui como ser humano, limitado. E o mar está esperando a água chegar da fonte e está lá. Só que o mar também é uma metáfora à parte, mas o mar também é inesgotável. Aqui, o Oceano Atlântico, ele vai secar, gente? Ele vai secar? Não, cara. O nosso oceano é o Atlântico, né? Do Brasil, Europa. Esse oceano é uma outra história, uma outra metáfora. Ele é inesgotável também. Mas aí, partindo para a metáfora do rio, da fonte inesgotável para o rio, do rio para o mar. Existem muitas pedras, existe uma barragem, na verdade, né, enorme, que está bloqueando essa água a chegar até o mar. Existem muitas coisas nos bloqueando para que o que o eu superior vivenciou chegue na matéria. Que coisas são essas? Aí vem a questão que a gente não consegue enxergar. Porque se a gente já vive aquele desejo que a gente tem, aquela vontade, já está acontecendo. Só basta materializar. Então tem que tirar aquilo que está impedindo, que é o inconsciente está incoerente com o eu superior. Por quê? Porque existe um caminho desse rio tortuoso. E ao invés de ele descer, ele está subindo. Esse inconsciente, ele trabalha com as emoções. E as emoções, elas estão indo por um outro caminho, que não é a direção para o mar, que não é a direção para materializar. E esse inconsciente, ele está sentindo emoções de incompetência. Eu não consigo, eu não posso, tá difícil. Tá sentindo tá tendo sentimentos de escassez. Minha vida sempre foi difícil, pobre. Eu não tinha um vale-transporte para o trabalho, então para procurar, inclusive, um trabalho. São coisas que já aconteceram com as pessoas e ela fica voltando nisso, achando que é isso que ela deve viver, porque não consegue enxergar além disso. E por que não consegue enxergar além disso? Porque não há o esforço. Agora, entre um parêntese, que quando os pastores, as pessoas falam, o reino dos céus é tomado por esforço, você tem que se esforçar, você tem que dar o seu tudo, no Universal, por exemplo. Você tem que dar o seu melhor, você tem que dar o seu dinheiro todo. Traga o seu salário mínimo, traga o seu ordenado mínimo aqui, que você vai ver a prosperidade que vai acontecer na tua vida. Não é por aí, por quê? Se a pessoa não consegue entender isso, ela só está ouvindo e sendo influenciada pelo líder, ela vai dar o dinheiro, mas não vai ter a fé. Ela precisa se libertar dessas emoções primeiro. O esforço não é você agir sem consciência.
Você tem que ter consciência do que você está fazendo e aí sentir a paz naquilo que você está realizando. Tem que ter coerência. Agora, quando você ouve uma pessoa falar o que você deve fazer e você ser influenciado por aquela pessoa e agir de acordo com o que o outro está falando, porque vai ter um resultado bom, e você não sente isso, não vá. Não caia nessa, não caia. Porque o esforço não deve ser material, primeiro. O esforço, ele é todo interior. O esforço é todo no eu superior. Qual que é esse esforço? Existem técnicas para você conseguir manter esse sentimento positivo para você desbloquear. E antes da técnica, qual que é esse esforço que eu estava dizendo? O esforço é você manter o eu superior acreditando que é questão de dias, ou de horas, ou de algumas semanas, talvez, de acordo com o quanto de pedra existe no caminho, você vai precisar tirar essas pedras. E aí pode levar um dia, pode levar 2. Se for muita pedra, leva dias, muitos dias. Se for uma rocha construída ao longo da tua vida, desde a sua infância, você tem você acredita que você não é capaz, que a sua vida simplesmente é aquilo. Conheci uma amiga, uma colega minha de trabalho, não, de escola, e ela trabalhava numa padaria há 11 anos. Aí eu falei assim, mas por que você não sai? Ela ficava, tem que acordar cedo. Ela não gostava. Eu falei, por que você não sai? Mas e se eu não conseguir outro? Eu falei, cara, sabe, aquela falta de coragem de saber que vai pular de um lugar e saber que você vai conseguir voar. Você vai flutuar. Mas ela não acreditava. Isso aí que eu tô falando de pular é uma metáfora muito abstrata. Mas assim, se você acredita que você consegue flutuar num ambiente, no mar, tipo andar no mar, como aconteceu, né, com Jesus, Pedro, você vai flutuar. Isso não é natural. Isso não é da matéria. Mas assim, é algo que é milagre, porque você tem tanta certeza, tem tanta convicção, tem a certeza tão grande, que você faz o milagre acontecer, o sobrenatural acontecer. Porque o natural é matéria, leva tempo, você não flutua em água, a água é líquida, então como que você vai pisar, né? Então assim, no racional, no consciente você não faz, mas quando você está vivenciando tanto o eu superior, essas coisas acontecem, porque você tá, isso aqui é matéria, isso aqui eu posso o impossível. E para então você começar a se esforçar, é isso, você tem que se esforçar a manter nesse eu superior o máximo de tempo possível. Esse que é o grande esforço. O reino dos céus, o eu superior é tomado por esforço. O esforço de manter nele. E o esforço que você deve ter é de largar a sua velha perspectiva. Esse que tem que ser o esforço de largar o que você já viveu, que não presta, que não vale a pena, que não te levanta, que não te põe pra frente. Esse que deve ser o seu esforço de sair dessa velha vida, dessa velha perspectiva, dessa velha crença e se esforçar a viver mais no eu superior. Quando você faz isso e você consegue manter mais tempo nesse eu superior, vai acontecer o desbloqueio desse caminho da fonte inesgotável para o mar, do seu eu superior, vai quebrando todas as barreiras emocionais e você vai conseguir vivenciar e ver acontecer. As portas vão se abrindo, você vai ver, nossa, que claridade é essa? Tanta porta abriu ao mesmo tempo. E, curiosamente, todas as portas sempre abrem no mesmo tempo. Quando você está procurando um emprego, você busca, entrega currículo, faz entrevista e nada. Mas quando uma empresa te chama, 3 te chamam ao mesmo tempo. Para você escolher. Você vai escolher o melhor. Mas chega sempre 3 ou mais ao mesmo tempo. E quando está fechada as portas, ela fecha tudo. Por quê? Não é porque, tipo, em vez de vir uma após outra, não vem ao mesmo tempo, porque o desbloqueio veio. Aquela rocha, aquela pedra enorme que estava impedindo da água passar, ela simplesmente soltou. Então veio muita abundância de água, veio muita abundância. Então a abundância ela vem quando desbloqueia. E quando desbloqueia, não abre uma porta só, porque vem enxurradas.
Por que vem enxurrada? Porque ficou muito tempo ali parado. Muito tempo ali tentando abrir a porta e a fechadura não abre. Então, cara, é isso. O esforço deve vir de dentro de você. E não é você oferecer o dízimo, oferta para todo mundo, não. E nem você forçar uma coisa. Eu vou trabalhar duro agora. Cara, você não tá sentindo se vai trabalhar duro. Agora, é diferente você trabalhar com prazer. Eu, por exemplo, eu sei que eu estou numa vida, num momento transitório. E eu adoro fazer os trabalhos serviçais. Um só. Não gosto de restaurante, não gosto de garçonete, não gosto de alguns trabalhos. Mas o de minúcias, de limpeza, eu gosto. Eu gosto de ficar ali, ó, viajando nos cantinhos. Um produto, você vê um produto que faz milagre, você põe ali, pô, esse chão tava tão amarelo, agora ele tá tão clarinho, sabe? É um prazer. Isso eu gosto de fazer. Agora, quando me chamam para trabalhar no restaurante, eu já dispenso. Então, se eu dispenso é porque eu vou sentir mal lá. Você tem que se sentir bem em qualquer lugar. Porque tem gente que pergunta assim, se todo mundo ficar rico, se todo mundo conseguir o que quer, não vai existir trabalho na roça, não vai existir plantação, não vai existir agropecuária, não vai existir pessoas que amam animais, vai criar vacas, ovelhas. Não, não. Existe gente que tem paixão pelo campo. Então, assim, não quer dizer que se todo mundo realizar seus sonhos, vai todo mundo querer só morar numa mansão. Não, cada um tem um plano, cada um tem um gosto, cada um tem um prazer. E cada pessoa vai ser direcionada para esse prazer de vida. Então, assim, esse momento que eu estou é bom. Por exemplo, eu estava uma semana em casa, porque eu quis ficar em casa para ficar comigo mesma, né? Para fortalecer o eu superior. E aí, já cansei um pouco. Aí eu falei assim, eu tenho que sair porque eu quero espairecer. E nada melhor de que a gente fazer um trabalho serviçal, porque a gente fica concentrado, não tem encheção de saco. Quando é um trabalho, por exemplo, ontem eu tive que resolver várias coisas, estava de folga, e resolver várias coisas no Brasil, em relação à casa, em relação ao investimento, em relação a outro negócio que eu estou fazendo aqui, e em relação a um investimento que eu tenho também aqui em Portugal. E assim, essas coisas, ela consome o tempo e eu fico parada, só mexendo, só resolvendo. Liga aqui, fala ali, conversa. Esse trabalho exige da minha atenção e do esforço mental, do consciente, ficar bem atento a resolver coisas. Agora, quando eu quero relaxar, eu vou para esse trabalho, que é trabalhar limpando uma casa nova, que eu fiz esses dias. Ai, eu pego uma lâmina, fico ali tirando sabe, fico numa casa 3 dias, é tranquilo, a mulher fica lá, o que você vai fazer agora? Em vez de me mandar, não, a construtora fica lá me perguntando o que eu vou fazer. Eu falei, tá bom, eu vou limpar essa janela, me dá um produto pra eu tirar essa cola, fico falando. Então assim, mas a maioria do tempo aí eu pego uma manta e deito ali na casa, a casa tá limpa, nova, sem móveis, e deito, fico meditando, sabe? Eu passo um dia tranquilo, em movimento. Existe um momento da gente ter um movimento, existe um momento da gente parar o corpo e trabalhar, movimentar a mente. E é isso que eu tenho feito, de acordo com o meu prazer, de acordo com aquilo que me faz bem. Esse é o parênteses, a gente tem que fazer aquilo que faz bem. E quando a gente faz aquilo que a gente se sente bem, é o processo de que a rocha tá tremendo ali, ela já tá se soltando. E quando a gente tá vivendo e se sentindo bem, seja trabalho serviçal, seja trabalho na mente, você nem tá olhando, mas a porta tá ali, ó. A porta não tá fechada, mas ela tá... Você percebe que a fechadura já tá ficando mais movimentada, então você vê que ela vai se abrir, você vê que tá no limiar de um acontecimento. Mas porque você está se sentindo bem, você se sente bem naquilo que você está vivendo o agora. Não importa o que você esteja fazendo. Tem que se sentir bem fazendo o que você estiver fazendo.
e se esforçando o máximo de tempo possível para viver no eu superior. E para você se esforçar para viver no eu superior o máximo de tempo, você não tem que fazer nada que não seja coerente com o seu bem-estar. Você deve fazer aquilo que faz bem. O esforço é tão... O reino do céu é tomado por esforço, essa frase diz exatamente isso. O esforço é você se sentir bem, você ficar tranquilo. O esforço, na verdade, é você largar esse paradigma que te escraviza. O paradigma que te escraviza a viver na mesmice, a viver na pobreza, a viver no marasmo, a viver naquela situação de não ter coragem de sair de uma padaria porque você tem medo de não conseguir um outro trabalho. Cara, isso me faz ter agonia, porque eu sou tida como um pouco de... eu sou entusiasta, né? Mas eu sou corajosa. Muita gente, eu nem gosto muito, já tá me enchendo, me enche um pouco. Pessoa, não, você é corajosa, eu admiro sua coragem. Mas não faz como eu. Que admiração é essa? Que não faz. Se me admira, tem que fazer o que eu estou fazendo. Vem atrás de me admirando. Não, eu te admiro porque eu não tenho coragem de fazer isso, mas eu te admiro que você é corajosa. E já me chamaram de cigana também, porque eu não gosto de ficar parada. Eu gosto de movimento. Por exemplo, aqui, se não me serve mais... Cara, eu tava nessa casa aqui. Eu tô nessa casa. Só que essa casa é muito grande. Eu tô nela... Tinha gente morando aqui. Então, talvez foi... Alguns testes aconteceram comigo. Agora só tá eu aqui. Uma cozinha gigante. Um quarto grande, uma casa de banho gigantesca, com uma banheira. Eu fico... Agora é hora de ficar na zona de conforto, curtir essa casona. Só que se eu ficar muito bem, sentindo muito bem, a pedra vai se soltar, a porta vai se abrir, eu não vou ficar quieta. Então, o esforço que eu tô tendo é de simplesmente não viver a vida pequena. Não viver a vida escassa. Não viver uma vida parada. Porque se você parar, você não faz nada. Você não alcança nada. Você tem que agir. O esforço não é você... igual assim, você tem que dar um primeiro passo. E qual que é esse primeiro passo? Tudo interior. Gente, não tem como. Eu tenho que dar um primeiro passo. Eu tenho que fazer isso. Tenho que entregar currículo. Você tem que fazer isso? Você acha que tem que fazer isso? Você acha que vai dar certo? É individual. Por isso que a salvação é individual. Não tem como um pastor vir falar, faça isso porque vai dar certo pra ti. Vai dar certo pra ti? Não, deu certo pra ele, mas não dá certo pra ti. Pode ser que dê certo, mas você que tem que sentir. É o eu superior que tem que te dizer se vai dar certo ou não. Não outras pessoas externas. Não vem do externo essa informação. Essa informação vem de você, da sua intuição. Então, o esforço tem que ser largar o medo, largar o sentimento de insuficiência, largar o sentimento de vergonha, largar o sentimento de timidez. Isso que você tem que se esforçar. Se esforçar para você ser um ser todo-poderoso, que é o que você é. Você não é nada além de um ser grandioso, que pode tudo, pode todas as coisas. Olha, e quando eu falo tudo, é a mesma coisa de falar uma fonte inesgotável que não esgota. Então, se eu falo tudo, o tudo existe algo fora? É tudo. Se você é tudo, você pode tudo. Então, é só o esforço que você tem que ter, é acreditar que você pode tudo. Enfim, é isso. Você tem que acreditar que você pode tudo e se esforçar a manter nesse sentimento de que você pode tudo, ok? Esse é o seu esforço que você tem que ter. E à medida que você conseguir ficar uns 10 segundos, 17 segundos, 58 segundos, vai ficando 1 minuto, depois uns 5 minutos, 10 minutos, 1 hora. Aí você passa o dia na contemplação, seja trabalho serviçal, seja trabalho na mente, aquilo que te entusiasma. Ontem eu estava muito entusiasmada, resolvendo isso, estava feliz. Aí quando cansa disso, você vai fazer outra coisa que te faz feliz, que te deixa feliz. E aí, à medida que você vai se esforçando a manter-se feliz, olha que paradoxo, o seu esforço é se manter feliz. Esse que deve ser o seu maior esforço. Procurar manter o máximo de tempo feliz. E não fazer nada que o outro tá te mandando só porque o outro tá te mandando. Se o outro tá te mandando fazer a coisa e você sentiu conexão com aquilo, já
É um sinal que aquilo é bom pra ti. É como se fosse um alerta. Ó, você tá distraída, é isso aí. A pessoa tá te falando e você sentiu bem, é isso aí, ok. Mas se você não se sente bem, não é isso que é o esforço. Não tem que se esforçar dessa maneira. O seu esforço é simplesmente sair da crença de que você não vai conseguir outra coisa se você sair de uma padaria. Você vai conseguir algo melhor, mas você precisa sair dessa crença. Sair desse medo. Sair desses sentimentos. Então, esses bloqueios que tem da fonte inesgotável até o mar, são esses sentimentos de incompetência, de sentimentos de que você não vai conseguir algo melhor. São esses sentimentos que você deve eliminar da tua vida, que são as rochas, as sujeiras, os impedimentos da água passar, do que você sentiu de bom, do que você quer realizar, daquilo que você quer vivenciar para a materialização. Esse é o bloqueio que tem que ser tirado para fluir a água ao mar, para fluir aqueles seus desejos até a materialização e você viver de fato aqui na matéria, viver aqui, ó, nessa realidade 3D. Então a mudança tem que ser feita com a consciência. E esse vídeo, por exemplo, chegando até você, vai compreender essa situação. Você vai compreender o que você precisa viver.